Querem aprender comigo essa make babado? Então vem comigo acompanhar o tutorial. Bom, tô começando fazendo a correção de sobrancelhas, tô usando o lápis da Marquette para tampar algumas falhas e eu tô fazendo o corte com o corretivo Yellow da Mary Kay. Vou fazer esse corte tanto abaixo da sobrancelha quanto em cima. Vou aproveitar o corretivo também para passar na pálpebra para poder fixar melhor todas as sombras que eu for usar. Tô com o pincel de esfumado kit da Smile, o mais fininho, e tô usando a sombra mais clara da paleta de sombras da Bitarra. Ali, gente, eu vou marcar todo o côncavo dela primeiro, para depois eu poder esfumar esse côncavo, tá bom? E aí é muito cuidado e paciência. E aí eu vou esfumar para não ficar marcado na parte superior ali perto da sobrancelha. Tem que deixar bem esfumadinho para não ficar marcado. Depois eu vou voltar com o mesmo pincel e vou usar uma sombra marrom mais escura da paleta da Bitarra. E vou voltar no côncavo, porém um pouquinho mais abaixo. Então a gente vai fazer uma transição entre um marrom mais claro e um marrom mais escuro. Esfuma bem para não deixar nada marcado e trabalha ali nesse esfumado. Agora vamos fazer o corte. Vai ser um semi-cut crease, né? Vai ser um cut crease completo. Eu vou fazer o corte com o mesmo corretivo da Mary Kay, o Yellow, e vou até o meiozinho ali da pálpebra móvel. Ali eu vou aplicar o corretivo na parte de baixo da pálpebra móvel para fixar a sombra que eu vou aplicar ali, tá bom? E ele tem que ser bem certinho esse corte, gente, para não ter nenhuma falhazinha e parecer que tá formando alguma escadinha. Depois do corretivo, eu vou vir com a sombra, uma sombra bem tom pastel da paleta da Bitarra também. Ela tem uma leve cintilância, muito leve mesmo, tão leve que vocês não conseguem ver no vídeo. Até parece que ela é mate, mas ela tem uma leve cintilânciazinha. E aí vou aplicar com o pincel de sombra do kit da Smile. Vou voltar com o marrom mais claro e vou aplicar ele fazendo uma transição entre o tom pastel e as sombras marrons ali, com o pincel de esfumar um pouquinho mais gordinho, para não ficar nada marcado ali no meio, né? Agora eu tô usando o pincel de esfumar menor de novo e com uma sombra mais escura da paleta da Bitarra. Ali eu vou aplicar ela pra gente criar uma outra transição de dois marrons antes do preto. E aí, assim que eu apliquei, eu vou esfumar as bordinhas desse marrom, sem deixar também nenhuma marcação, tá bom? Esfuma, esfuma, esfuma sem medo. A gente não pode deixar nada marcado. Agora eu tô aplicando um corretivo ali no cantinho do olho. É bem grudadinho assim na paredinha mesmo do nariz, pra eu poder aplicar a iluminação. Gente, isso daí é um trucão pra fazer selfie, tá? Fica a coisa mais linda, muito iluminado. Tô usando a sombra iluminadora da Dylos número 6. É um pigmento. Agora vamos para o delineado. Fiz já no outro olho. E agora a gente vai fazer esse delineado começando bem fininho e depois vai engrossando na ponta. Porém, a gente não vai fazer o gatinho. A gente vai deixar ele inacabado no final. Então, o final não precisa ser aquele delineado perfeito, porque a gente vai esfumar igual eu tô fazendo aí agora. Voltei com o pincel fino e tô aplicando o preto no final do delineador, pra gente poder esfumar esse finalzinho aí. Outro trucão, gente, aplicou o preto, esfuma somente as bordinhas do preto em volta. No meio, a gente não esfuma, porque a gente vai deixar a sombra muito mais intensa ali, a cor da sombra, tá bom? Ó, parece que eu tô em cima, mas não tô. Tô esfumando só a bordinha do preto mesmo, tá bom? E aí, esfuma, 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 daquele jeito que a gente sabe, né? Voltei com o marrom claro só para criar uma transição ali. E adicionei um pouquinho mais do preto. Esfumei de novo, para não deixar nada marcado.
e usando o mesmo pincel mais gordinho de esfumar. Voltei aplicando um pouquinho da sombra tom pastel com pincel de sombra do kit da Smile. E esfumei entre uma sombra e outra para não deixar nada marcado, como sempre. Mais um pouquinho de preto, nunca é demais, quer dizer, depende. Mas nesse caso precisava de mais um pouquinho. E aí, nosso querido amigo pincel de esfumar. Sem preguiça, gente, tem que esfumar, não adianta. Agora na linha d'água eu vou aplicar um corretivo bem grossinho, você pode aplicar também um lápis bege. E abaixo eu tô aplicando o lápis preto da Natura, que é super macio e fica muito fácil de você esfumar isso usando ele, tá? Após aplicar o lápis, eu vou vir com o pincel do kit da Smile chanfrado e vou passar a sombra preta, que ela vai intensificar mais esse lápis preto e vai me ajudar a esfumar. Após a sombra preta, eu venho com um marronzinho por baixo que vai ficar mara. Agora eu estou usando a máscara de cílios da Decolossal, Maybelline, cílios superiores e também cílios inferiores. Muita gente esquece de pintar os cílios inferiores, gente, não pode. Cílios inferiores também precisam ser pintados. Agora, nosso querido amigo cílios postiços que não ficamos sem, para dar aquele toque especial na make. E vamos para a pele. Estou usando a base mate da Tracta número 4, tá? Ela é muito boa, assim, tem uma cobertura super alta, então é base para tampar tudo mesmo, tá? Só lembrando que aí no vídeo não vai aparecer, porque eu me esqueci um pouquinho do pescocinho da Marcela. Então, leve até o pescoço, tá, gente? O pescoço também faz parte do rosto, senão vai ficar um pouquinho de diferença aí, tá bom? E aí vou aplicando com o pincel Kabuki da Belize, é o que eu mais tenho usado, mas pode aplicar com esponjinha, da forma que vocês quiserem. Tô fazendo a iluminação com a base Bege 4 da Mary Kay. Usei 2 tipos de base para fazer iluminação, mas pode ser corretivo. Estou usando a esponjinha de queijinho pra gente esfumar essa base aí, essa iluminação que ficou. E fiz o triângulo invertido, fiz a iluminação no nariz, na testa, no queixo e em cima um pouquinho ali da boca, tá? Usei para todos a esponjinha queijinho para esfumar. Agora eu tô usando o pó translúcido da Dylos para selar toda essa base. Eu tô passando ele no rosto todo, porque ele é translúcido, não adiciona cor, então não vai interferir na minha iluminação. Agora eu faço o contorno com o pincel para blush do kit da Smile e a paleta de contorno da NYX. E aí vamos contornar a bochecha, dar aquela emagrecidinha que a gente gosta. Vou fazer esses contornos nos pontos que eu quero diminuir, tá? Aí eu dou aquela contornada abaixo do queixo ali para esconder a papadinha. Na testa. E contorno também o nariz. Toda essa parte de contorno eu fiz com a paleta da NYX de contorno. E aí esfuma para não deixar nada marcado, parecendo que tá sujo, né, gente? Vamos pro batom. Eu tô usando o mascavo da Dylos e pincel de boca. Esse aí é sem marca, tá, pessoal? E fazendo o contorno da boca com o próprio batom e depois eu faço o preenchimento. E assim ficou a minha amiga diva linda, maravilhosa. Espero muito que gostem e um beijo e até mais.